6h25, como uma das personalidades mais importantes desse estado, a doutora Ilza Missano. Agora, Marcos Couto, perdão, Marcos. 6h25, Gilmar, boa noite para você e a todos que acompanham o Cidade Alerta Sergipe. Exatamente isso, a promotora de justiça que está à frente da Curadoria da Defesa do Consumidor, o Ministério Público Estadual encontrou irregularidades justamente na Prefeitura de Aracaju, ou seja, no órgão que defende o consumidor. O que aconteceu, doutora? Boa noite. Boa noite a todos. Bom, o Ministério Público, desde a realização do evento festivo na cidade de Aracaju, nós trabalhamos com os órgãos de defesa do consumidor, a exemplo do PROCON, né? Trabalhamos com os órgãos que fiscalizam o procedimento de estrutura, como a Defesa Civil Municipal, o Corpo de Bombeiros, Militar de Sergipe e a Vigilância Sanitária Municipal de Aracaju. Então, nós já tínhamos detectado naquela época a ausência do coordenador para o exercício dessas atividades. E o PROCON, ele é uma peça fundamental para a defesa do consumidor no município de Aracaju. Não só no procedimento de fiscalização, mas também no atendimento ao público. Então, deixamos passar o período de janeiro, fevereiro fizemos uma visita ao órgão e o órgão ainda permanecia sem a designação de um diretor, de um coordenador das atividades. Então, nessa visita que o Ministério Público fez, inclusive com representantes da Comissão também de Defesa do Consumidor da OAB de Sergipe, foi constatado não somente a ausência do coordenador, mas também a retirada, exoneração e remanejamento, né, de quase a metade do quantitativo de profissionais do PROCON. Infelizmente, até a presente data, nós não tivemos notícias, né, de novas pessoas, né, de uma coordenação específica e, com isso, o órgão há uma diminuição específica reconhecida, né, pela própria Secretaria com relação aos serviços de defesa do consumidor, principalmente o que a gente chama do atendimento no varejo, que é o atendimento do dia a dia, onde o consumidor vai formalizar a sua denúncia, onde o Ministério Público muitas vezes pede a fiscalização do PROCON. Então, isso realmente tem deixado a população órfã, a população de Aracaju. E a preocupação do Ministério Público é muito grande, nós instauramos um procedimento preparatório de inquérito civil, hoje já fizemos uma reunião com representantes da Segov, porque o secretário de governo do município está respondendo pela secretaria anterior, né, que não foi extinta, e, portanto, esses órgãos passaram à administração do secretário. Foi solicitado um prazo até a próxima segunda-feira, onde nós já designamos uma outra sessão, a outra audiência, às 11 horas, para que nós tenhamos uma definição por parte do município de Aracaju, notadamente do órgão a que o PROCON está vinculado, com definição de um coordenador e reestrutura do órgão para que volte a funcionar na sua totalidade, em 100%, garantindo assim a defesa do consumidor e o processo de fiscalização. Além da falta do coordenador, cerca de quantos trabalhadores faltam neste órgão? Então, com as informações que nós colhemos no termo de visita, que foi narrado, nós pegamos o depoimento das pessoas que estavam ali, informações, na verdade, né? Então, cerca de 14 a 15 pessoas, né, foram alguns exonerados e outros foram remanejados para órgãos. Nós entendemos que nesse processo de transição da administração é natural que esse fato venha a ocorrer. Todavia, não é natural que o órgão fique durante tanto tempo sem ser reestruturado. Então, o Ministério Público quer trabalhar com parceiros fortes, o PROCON é um dos principais parceiros do Ministério Público no processo de fiscalização, assim como a Defesa Civil também. Nós encontramos uma situação semelhante no que diz respeito à ausência do coordenador, muito embora existam os técnicos, né? Então, o Ministério Público, como eu volto a dizer, nós temos que trabalhar com parceiros fortes na defesa da população. E isso inclui um PROCON em funcionamento, uma Defesa Civil que trabalha para fazer as fiscalizações de estrutura predial, um corpo de bombeiros, que inclusive já instauramos um procedimento administrativo, já temos audiência extrajudicial marcada para o dia 24, diante das denúncias que recebemos da associação, de que existem poucos, o efetivo não é suficiente para fazer a defesa no caso de incêndio e pânico e até mesmo para os procedimentos de liberação de projetos de combate a incêndio e pânico. Agora, doutora, nós sabemos que o Ministério Público Estadual está de atenção redobrada referente ao Uber. Em que pé está?
Nós instauramos um procedimento administrativo também, diante de representações que chegaram ao Ministério Público. O grande problema, Marcos, é que nós não encontramos diferença entre a utilização destes aplicativos por profissionais que não são taxistas, né, e os táxis irregulares, como nós tivemos a oportunidade de ajuizar a ação civil pública em face do município de Aracaju e SMTT na administração passada, com relação à fiscalização desses táxis irregulares, que vocês têm conhecimento disso, inclusive fizeram várias denúncias, que atendem o Santa Maria, o Orlando Dantas, o Santa Lúcia. Então, nós chegamos a mover a ação e nós não encontramos diferença nessa situação. A diferença é que eles usam aplicativos, né? Então, enquanto não houver regulamentação, o Ministério Público permanece com esse entendimento. Nós vamos receber mensalmente, por parte da SMTT, nos processos de fiscalização, a relação nominativa desses condutores de veículo para adoção de providências. Inclusive, é importante se dizer que o Ministério Público, já desde o ano passado, nós solicitamos ao DEPROCONMA, que é a Delegacia de Defesa do Consumidor e Meio Ambiente, que instaurasse um procedimento no sentido de identificar esses condutores para a responsabilização criminal por constituir, no entendimento do Ministério Público, um atentado ao serviço de relevância pública, além do exercício legal da profissão. Doutora Ilza Missano, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Cidade Alerta Sergipe. Gilmar. 6h32 agora, 6h32. Somente uma observação aqui em relação ao Uber. A questão não é ser contra nem ser a favor. Para o pessoal, os motoristas que estão então usando o aplicativo do Uber para transportar passageiros, tomem muito cuidado, porque essa informação da doutora Ilza Missano era importantíssima, ou seja, de que mensalmente a SMTT terá que mandar para o Ministério Público esses motoristas que forem identificados. E aí pesarão contra eles 2 tipos de ação. Um é exatamente a ação criminal que pode gerar cadeia.